Então tá. Estou entrando lá, estamos gravando. Cada um dessas vistas que eu tenho, né? Cobertura, planta do pavimento superior, planta do térreo, pavimento térreo, pavimento superior, terreno, pavimento tipo, penthouse, cobertura, térreo, subsolo 1, subsolo 2, mezanino, qualquer desses, corte 1, corte 2, corte 1 milhão, vista norte, vista sul, vista Bubbles, né? Que mais? Planta de forro da penthouse, planta de forro do salão de festa, qualquer coisa desse tipo, tá? Todos esses são vistas. Como a gente pode ver, está no campo das vistas, né? Está ali vistas todos. Então, cada um desses eu estou preparando, alguns eu vou usar, outros não. Eu vou preparar para pegar ele e colocar, fazer o posicionamento na minha prancha. Tá? Aqui vai ser meio que como se eu tivesse, imagina que eu tenho uma foto, uma revista, eu corto e eu encaixo montando uma prancha. Tá? Então é bem assim, eu não mexo na parte do suposto layout, eu não mexo no projeto, eu mexo só no posicionamento e na legenda daquela imagem. Então, se eu quero mexer no projeto, eu entro dentro da vista. Vou lá e mexo. Eu quero mexer o posicionamento da imagem que aquilo ali me gerou, eu vou lá na prancha, né, que aqui a gente chama de folha, entro na devida prancha e faço o ajuste. Tá? Então a gente vai começar fazendo pequenos ajustes que em todos a gente vai precisar fazer esse ajuste. Tá? Então vou lá. Eu estou no pavimento térreo. Já quero fazer algumas verificações de ajuste. Né? Já quero fazer algumas verificações de ajuste. Deixa eu abrir aqui a prancha. A gente vai fazer praticamente uma réplica da prancha. Tá? Então eu preciso da planta baixa, preciso desses dois elementos aqui que são tipo diagramas e preciso de uma vista 3D, né, isométrica, cortadinha ali. Beleza. Até agora eu só tenho a minha prancha iniciada, desculpa, a minha planta baixa iniciada. Na minha planta baixa, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho cota, já aprendi como que eu faço, né? Já devo ter começado a fazer. Eu tenho número da escada, dos degraus da escada, já vi como que eu faço. Eu tenho as janelas e as minhas portas, elas estão indicadas. Eu tenho o símbolo de indicação das portas e janelas. Beleza. Eu tenho os desenhos das projeções. Aqui eu tenho projeção da cobertura, projeção do mezanino ou pavimento superior. Aqui eu tenho projeção do pavimento superior, projeção da cobertura. Beleza. A gente já colocou. Eu tenho os cortes já posicionados, beleza? A escala vai estar na 1:50, beleza? Não tenho ainda essas indicações dos meus textos, embora a gente já viu, mas vale a pena a gente rever isso, porque a gente não tinha colocado como setinha. A gente falou, mas não tinha colocado ainda. Beleza. Então eu preciso dos textos. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu acredito que seja só os textos e a parte da finalização mesmo de fazer. Vou verificar se eu tenho o nome do ambiente, se o nome do ambiente está preenchido. Vou verificar se tem a área. Volume não tem necessidade, tá? A gente tirou o volume porque não tem necessidade. A gente aprendeu como coloca, mas não preciso. Então,
vou verificar se os níveis estão batendo, se eu tenho a indicação correta do meu nível. Então, nesse aqui, são duas coisas. São três coisas. Colocar o texto, verificar se os meus ambientes eles estão com o nome correto e se o nível está com a simbologia correta. Vou lá no meu Revit. Eu percebo que eu fiz uma moçoroca aqui. Eu falei, eita, tem um monte de coisa louca aqui. Eu tenho símbolo de corte, de nível de corte aqui, que não está certo. Eu vou tirar, porque eu tinha mostrado só para fazer a demonstração. Eu tenho 15 mil níveis de corte aqui. Eu só quero um por ambiente. Está ótimo. Vou ver se os meus ambientes eles estão nomeados e posicionados. Né? Lembrando, meu ambiente não é esse texto. Meu ambiente, vou pousar aqui o mouse, vou dar tab. Fez um X da Xuxa, né? Que X da Xuxa é esse? Isso aqui é o ambiente, tá? O espaço do X. Então eu pousei o mouse, dei tab algumas vezes, acendeu o X e cliquei. Esse X é o meu ambiente. Esse texto é o meu identificador de ambiente, é meu crachá, que é uma outra família. Beleza. Eu tenho meu crachá aqui. Se eu esqueci de colocar crachá, coloquei só o ambiente. Em arquitetura, eu vou vir aqui em identificador de ambiente e vou colocar o crachá. É o nome. Nome, área, vai pegar algumas informações. Se está tudo certinho, eu não preciso colocar outro crachá. Lembrando que eu não coloco um ambiente dentro do outro. Né? Imagina que eu vou lá no McDonald's, tem o atendente Paulo, ele está me servindo. Beleza, está lá anotando meu pedido. Aí vem o atendente Marcos e ele vai entregar o sanduíche para mim. Tá? Hipótese nenhuma, os dois vão estar usando o mesmo crachá ou um vai estar fundido com o outro. Então a gente não tem objetos mesclados um com o outro, porque senão eu vou ter ambiente redundante. Mas o atendente Paulo, né, ele pode trabalhar no McDonald's e pode trabalhar, sei lá, na Renner. Trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele pode ter 2 crachás. Então seria isso aqui, ó. Arquitetura, identificador de ambiente, eu posso ter quantos crachás eu quero. Mas eu não vou ter um atendente mesclado, um dentro do outro, fundido, né? Senão é filme de terror isso. Tem a mosca que funde o DNA da mosca com a pessoa. A gente não vai fazer nada disso. Tá? Aqui está falando que é ambiente redundante, ele pede para excluir ambiente, beleza, então exclui aí, eu dei erro aqui. Aqui, quando eu estou deletando o crachá, ele está falando, ó, estou deletando a nomenclatura, não estou deletando o ambiente. Ele até acende para mim o ambiente de laranja. Vou verificar. Ó, sala de estar. Está nomeado, está faltando a elevação de ponto. É uma elevação de ponto de projeto, que foi o Igor que fez. Eu vou colocar com a chamada de detalhe desligada para não criar uma seta. Eu vou colocar aqui a chamada que o Igor fez. Tá? Vim aqui em anotar. Aí a elevação de ponto tinha alvo do projeto que o Igor ajustou com vocês. Alvo projeto. Aí eu desligo chamada de detalhe aqui em cima. Eu desligo, porque senão vai colocar uma seta que é errada. Tá? Aí eu clico, direita ou esquerda eu escolho e clico de novo, ele executa. Tá? Cadê aqui? Ó, do lado de fora eu ainda não coloquei o ambiente, eu acredito. Eu vou colocar ambiente.
não está permitindo que eu coloque no lugar do de fora, por quê? Porque eu não tenho ambiente. Eu estou cotando Deus e o mundo aqui. Né? Não vai marcar o mundo inteiro. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em arquitetura, eu tenho a ferramenta separador de ambiente, que é uma ferramenta igual às paredes. Vou fazer modo grosseiro. Vou pegar um retângulo daqui até aqui, vai me dar mensagem de erro. De alerta, na verdade. Porque aqui está falando, ó, tem uma parede e tem um separador de ambiente um do lado do outro. Pode ser que um vai ignorar o outro. Aí eu falo, tudo bem, amigão, não tem problema não. Vou pegar a linha, essa quina, eu vou encostar aqui no... porque aqui eu vou separar. Aqui vai ser passeio e aqui vai ser garagem. Essa parte até embaixo, conecta com a rua, e essa parte da frente. Fazer essa separação aqui, ó. Aqui. E aqui. Eu preciso tomar cuidado para na hora que eu fazer essa linha, eu não criar esse espaço que eu acabei fazendo aqui para ficar mais visível. É melhor fazer as linhas. Pode fazer um retângulo, pode fazer um... Aqui pode fazer um retângulo e depois fazer essa linha aqui, ó. Tá encostando na parede. Vai dar uma mensagenzinha, mas eu sei que está encostado na parede aqui, então não vai ter problema. Uma coisa aqui, eu posso, aqui no caso eu estou colocando uma divisão que não existe, tá? Por exemplo, kitnet. Kitnet, eu não sei onde começa a sala, onde termina o quarto, a cozinha, eu não sei, tipo, é um passo para lá, eu atravessei a casa inteira, tá? Então, para esses ambientes, um loft eu não tenho parede, né? Loft eu dou 3 passos, atravessei ele inteiro, né? Passei cozinha, quarto, sala de estar, sala de jantar, atravessei tudo. Para esses projetos, eu vou fazer essa ferramenta de separação de ambiente, tá? Então, aqui agora, com essa delimitação que eu coloquei, eu posso, arquitetura, ambiente, eu consigo fazer a colocação desse ambiente inteiro. Olha lá, coloquei aqui, né? Ele ficou delimitado. Se ele estiver vazando, se ele não estiver fechado, com 3 paredes ou mais, geralmente coloca 4, mas o mínimo é 3. Ele vai me dar esse outro erro aqui, ó. O ambiente não está em uma região apropriadamente fechada. Significa que o ambiente está pegando o mundo, ele está meio que vazando. Tá? Eu vou deixar esse erro aqui e depois eu deleto ele. Eu vou apertar ESC e vou ignorar, fingir que eu não vi. Fingir que não vi. E vou renomear ambiente. Aqui vai ser passeio. Colocar em elevação de ponto. Aqui vai ser minha... Porque já deve ter um ambiente aí, você colocou um dentro do outro. Está faltando o identificador de ambiente. O ambiente já tem. Seria aqui, ó. Se eu aperto o Tab, ele já tem um ambiente. Aí eu tento colocar aqui, ó. Vou colocar um outro ambiente aqui dentro. Ele já existe. Quando acontece isso, ele dá ambiente redundante para mim. Eu vou deixar o ambiente... Vou deixar o erro do ambiente redundante também, que eu apago. Eu apaguei tudo isso. Você deve ter apagado. Já tinha um ambiente.
Inclusive, pessoal, essa parte aqui acabou que eu gravei na aula de revisão, que eu achei que a gente já tinha separado ele, eu confundi. Então, quem for assistir depois, essa parte tem na aula lá gravadinha, tá? Beleza. Então aqui eu fiz 3 erros que eu estou fingindo que eu não estou vendo. Ambiente redundante, ambiente não incluso, pertinho, quase colado, e ambiente não incluso mais distante. Né? Se não incluso é porque está cotando o mundo. Beleza. Vou vir aqui e vou ajustar o tamanho da minha janela. Isso aqui não precisa de ser feito com antecipação nenhuma. Tá? Então, vou vir aqui. Aqui embaixo eu tenho 2 ferramentas, do lado do óculos e do lado tipo uma bolinha com uma sombra, que ele parece 2 letras L. Tá? Parece 2 letras L. Uma em cima da outra. Tá? O que ele funciona? É como se fosse aquele enquadro que você faz assim para você fazer um desenho, né? Quando você coloca os 2 polegares, né? Aí você vai lá, faz tipo 2 Lzinhos, você encaixa ela e você faz o enquadro. É para aumentar ou diminuir a janela que eu vou trabalhar aqui. Essas ferramentas elas funcionam meio que juntas. A primeira vez que eu ligar uma delas, as 2 estão desligadas. A primeira vez que eu ligar uma delas, as 2 acendem juntas. Então aqui, como eu nunca mexi, quando eu apertar o X ou apertar a lâmpada, as 2 vão aparecer juntas. Olha lá, o X sumiu e a lâmpada acendeu. Tá? E apareceu essa linha, que quando eu afastar, eu percebo uma espécie de moldura. Beleza. O que eu vou fazer com essa moldura? Eu vou selecionar ela e eu tenho umas bolinhas nessa moldura. Confiro se eu estou na escala 1:50, só para ter certeza. E eu vou recortar, eu vou trazer para frente essa moldura de uma forma... Aqui o meu foco vai ser a própria casa, tá? Se eu for colocar toda a implantação, não vai caber. Então foca na casa mesmo. Eu vou focar na casa e no máximo eu vou colocar a garagem aqui. Eu não vou cortar a garagem, mas vou esconder o piso da calçada, tá? Então, eu vou colocar a casa mesmo, ó, eu recorto bem dentro da casa. Inclusive, isso aqui é altamente questionável, tá? Mas é porque senão não cabe. Vou colocar bem pertinho. Aqui eu vou colocar bem coladinho na minha calçada. Bonitinho. A ferramenta que tem o X nos 2 L's, ela permite cortar ou impede de cortar. Lá, ó, tá cortando, não tá cortando. Ela é uma ferramenta que corta, não corta. Ela não tem uma complexidade muito grande. Tá? Ela só faz essas 2 coisas. A ferramenta dos 2 L's com a lâmpada significa que eu vou ver a moldura ou não vou ver a moldura. Então aqui está aceso, eu vejo a moldura. Apagado, eu não vejo a moldura. Para mim ajustar a moldura, eu preciso ver, selecionar, ajustar e depois eu apago. Tá? Então quando eu tiver um enquadro mais compatível com o que você quer, essa moldura ela já vai estar bacana, eu posso ocultar ela caso for o meu desejo. Tem vezes que a gente não quer ocultar a moldura, tem vezes que a gente quer fazer ela diferente. Beleza, problema algum. Ou, tem vez que eu quero fazer alguns detalhezinhos. Não vai ser com essa. Ó, por exemplo, aqui eu posso até aproximar mais, posso colocar bem coladinho. Tá? Bem coladinho. Se eu quiser fazer algum detalhe, chamar atenção para algum detalhe, no anotar, eu tenho a ferramenta, desculpa, é no Vista. No Vista, eu tenho a ferramenta chamada de detalhe.
Com essa ferramenta, chamada de detalhe, pode ser retângulo, ou eu faço um desenho, tá? Qualquer. Vou pegar croquis, por exemplo. Vou pegar um retângulo mesmo. Inventando. Tá? Aí, por exemplo, eu quero fazer uma chamada de detalhe para, sei lá, essa porta. Posso vir aqui, faço o retângulo da porta. Aqui do lado apareceu, cadê detalhes? Não vai estar em, aqui ó, planta de piso, chamada de detalhe. Por quê? Foi na planta de piso que eu fiz chamada de detalhe. Se eu entrar aqui, eu vou ter o detalhe só da porta com outra escala. Tá? Se eu fizer no corte, a mesma ferramenta, só que no corte. Quero fazer o detalhe aqui. O chamada de detalhe vai aparecer no corte. Se eu entrar nele, eu vou ter o detalhamento específico daquele elemento em si. Ele está aproximado. Eu aproximei. Posso aumentar a escala, né? 1 para 20. Posso fazer ajuste dessa escala. Aí eu encho de texto e o que for aqui para fazer. Quando eu aproximo da chamada de detalhe, geralmente a gente também muda, que ao nível de detalhe, a gente tem algumas possibilidades, baixo, médio e alto. Pode ser, por exemplo, aqui é o meu forro, ele está se comportando de uma maneira diferente no nível de detalhe baixo, médio e alto. Ó. Baixo ele coloca só um plano, médio ele já coloca diversos elementos. Tá? Isso aqui é o Revit natural, ele tem essa possibilidade de você trabalhar uma representação diferente no nível alto, baixo e médio. Tá? Não é o que eu quero, isso aqui é nota de rodapé, isso aqui é acréscimo. Vou deletar, ele vai falar, vou deletar o chamada, beleza. Deletou, foi embora. E mesma coisa. E esse símbolo, eu posso colocar ele em outro lugar, ou eu posso até fazer um ombro. Tá? Para fazer um detalhamento. Deletei. Os textos que está faltando. Os textos, eu vou vir aqui no anotar, eu tenho a ferramenta texto, não é ferramenta texto de modelo, que vai estar dentro de arquitetura. Aqui, ó, texto de modelo, que ele parece um letreiro, e é para usar tipo um letreiro mesmo. Tá? Esse texto aqui ele tem uma espessura. Dá até para a gente ver, ó, Wi-Fi Zone, fazer uma placa ou coisa parecida. Vai estar em anotar, texto, o atalho é TX. Aqui eu escolho qual texto que eu quero. Nós criamos o texto 2 mm Arial vermelho. Posso pegar esse 2 mm Arial, quebrando aqui o negócio. Vou pegar aqui o 2 mm Arial. Se eu quiser menor, eu posso criar o 2 mm preto, por exemplo. Tá? Pegar aqui o 2 mm, 2,5, né? E aí eu quero colocar uma seta, igual acontece aqui. Tá? Na verdade, ele está na mesma espessura do mesmo tamanho das cotas. Então eu vou criar. Vou ficar com preguiça não. Tá? Peguei a ferramenta texto, vim aqui anotar texto ou TX. Vou editar tipo, duplicar e vou criar um 2 mm Arial. Vou colocar até 2 mm Arial preto. Beleza. A única coisa que eu quero mexer aqui vai ser que o tamanho do texto eu quero colocar de 2 mm só para mexer. A única mudança foi o tamanho do texto. Está bem na parte do tamanho do texto. Beleza. A gente já tinha comentado sobre os textos. Eu posso escolher se eu quero uma linha, eu quero uma linha com um ombro, ou eu quero um arco. Tá? Geralmente, a gente opta
por uma linha e a gente coloca ele meio que na diagonal, próximos 40 centímetros, 45 centímetros, para romper a linearidade dos objetos, né, para não confundir com uma parede. Ou, quando eu tenho outros elementos, eu coloco arqueado, para, de novo, não confundir com a arquitetura, né, eu achar que ali tem um degrau, tem uma escada. Vocês vão ver alguns erros de projeto, o pessoal às vezes coloca uma escada onde que era a linha de anotação. Né. Então, eu vou escolher aqui, eu quero um segmento, vou colocar 45 graus. Aqui eu tenho o alinhamento, se eu quero alinhar em cima da minha caixa de texto, quero alinhar no meio da minha caixa de texto, um pouquinho mais para baixo, ou eu quero alinhar embaixo da minha caixa de texto, lá no fundo. Eu tenho alinhamento da minha esquerda, no centro, que é no meio de novo, ou na direita. Né? Isso aqui realmente é estética. Né? De grosso modo, a gente pode alinhar centro-centro, mas geralmente para a direita, para a esquerda, um pouquinho para cima, vai realmente ter uma posição que um alinhamento vai ficar mais bonito na estética do seu. Tá? Vou colocar centro só para ficar no meio, ficar mais genérico. Aqui a setinha vai sair de cima do lado esquerdo, de cima do lado direito, no meio do lado esquerdo, no meio do lado esquerdo, no meio do lado, quer dizer, embaixo do lado esquerdo, embaixo do lado direito. Tipo, é bem didático aqui, né, onde que eu vou colocar as coisas. Então eu quero uma setinha e vou fazer indicações. Ó, Cobogó, por exemplo, clico aqui para fazer a seta, puxo, clico aqui, colocar Cobogó. Tá? Não gostei aqui, quero mexer. Vou mexer, posso mexer depois. Quero rodar, clica aqui nesse de giro, posso rodar. E o Revit, ele não vai permitir que você coloque o texto de cabeça para baixo, tá? Ó, se eu fosse rodar aqui um pouquinho e entrar de cabeça para baixo, ele já vai ajustar a cabeça para cima. Tá? Beleza. Coloquei aqui o Cobogó. Colocar aqui. Colocar alguns elementos só para ilustrar. Posso repetir o da própria apostila? Pode. Tem necessidade? Não. Vou colocar aqui. Porcelanato. Eu não lembro, acho que era 30 por 30. 30 por 30. Azul. Dorinha, sei lá das quantas. Tá? Eu vou fazendo a especificação. Tá? Pegar aqui outro texto. Porcelanato, 60 por... Acho que era 1 por metro, né? 1 por 1. Areia do Saara. Vou colocando os nomes. Eu particularmente não gosto dessa seta. Eu gosto do pontinho ou de uma seta preenchida. Tem como mudar? Tem. Seleciono esse tipo de texto. Vou voltar lá no editar tipo. E aqui eu tenho seta de chamada de detalhe, está seta 30 graus. Posso colocar o ponto preenchido, ou posso colocar a seta preenchida. Tem a seta preenchida também, cadê? Seta preenchida. Deixa eu ver se tem outra maior. 30 graus é mais bonitinho. É gosto. Eu gosto do ponto preenchido. Deixar o ponto. Tá? Realmente é opcional. Eu estou achando esse ponto muito grande ou coisa parecida. Eu preciso gerar um ponto menor, né? Para ele ficar menor. Eu não sei se tem ponto pequeno. Deixa eu ver.
Ponto aberto. Não tem. Eu tenho que gerar esse ponto. Não vou entrar muita coisa não, senão sobrecarrega. Mas no vídeo eu acabei citando. Vai ser aqui no gerenciar, configurações adicionais, em ponta de seta. Cadê ponta de seta? Aqui, ó, ponta de seta. Eu teria aqui, ó, ponto preenchido, 3 mm, eu podia criar um novo. Duplicava, mudava o tamanho e criava o meu. Opcional, não precisa não. Vou pegar essa seta 3 mm mesmo. Tá? Sim. Tipo a nossa prancha. Academia. Então, ó, só voltando aqui, a gente já conferiu, nomes estão ok, é importante não estar ambiente, tá? Porque a gente vai fazer outra, ó, por exemplo, aqui está ambiente, vou colocar garagem. Tá? Puxei algumas indicações. Eu podia ter puxado reto? Podia, vai depender da forma com que você está agenciando. O comando é TX. 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 Aí você escolhe se você quer com seta com ombro, o arco ou sem seta nenhuma. Eu ajustei 2 mm. Eu dupliquei. Verifica se a sua escala está 1 para 50. 1 para 50? Eu já vou aí. Qual que era o outro que a gente ia verificar? Eram os textos. Esse aqui meio que terminou o ajuste. As cabeças de corte, elas estão compatíveis. Eu vou colocar só mais pertinho aqui, eles estão corretos. Se eu quiser quebrar esse símbolo, essa linha, eu clico no raiozinho do Harry Potter, ele quebra. Cliquei no raiozinho, cliquei no raiozinho. Eu vou ter as minhas cotas. Olha sempre a apostila como referência. Bonitona lá. Beleza. No pavimento superior, vocês já fizeram a divisão, né? Hall, escritório. Olha só por que eu preciso trabalhar esse divisor de ambientes, separador de ambientes. Por exemplo, aqui eu tenho hall. Aqui, tab, eu tenho escritório. No buraco da escada, eu não tenho nada. O buraco da escada não é ambiente nenhum. No buraco da escada, sempre quando eu tenho um buraco, shaft, buraco da escada, qualquer coisa, a gente vai colocar um X, tá? Então, eu vou colocar o X, X da Xuxa. Vou vir aqui no anotar, linha de detalhe. Eu vou pegar uma linha de detalhe fina, linha fina, e vou fazer um X para fazer a indicação que aqui, vou apertar um ESC uma vez, fazer o X, para indicar que isso aqui é um buraco. Tá? Então, se eu estou no shopping, eu consigo olhar o andar de baixo, aquele buraco, eu tenho a representação, eu tenho um X. Se eu tenho uma tubulação passando no meio da minha parede, que a gente conhece como shaft, que é um buraco entre as paredes ali que fica meio escondidinho, shaft, eu coloco um X. Se eu tenho fosso de elevador, coloco um X. Sempre quando eu tenho um buraco que vai de um nível até o outro, eu faço essa representação do X. Linha de detalhe, e aí eu escolho linha fina. Tá? Linha de detalhe, mudo aqui para o estilo de linha
linha fina. Quem é você? A caloura chegou. Tá? No pavimento superior a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Coloca as cotas. Uma coisa que eu mostrei no vídeo. As cotas até tal momento eu tinha mostrado só individual, tá? Cota é chato em qualquer programa. Mas aqui no Revit existe uma ferramenta que agiliza alguns projetos. Eu posso vir aqui na cota e, em vez de selecionar paredes individuais, eu posso selecionar paredes inteiras. Fazendo isso, eu preciso ajustar as opções para que ele leve em consideração as aberturas, não pelo centro, mas pelas larguras. E eu quero que leve em consideração as paredes que vão cruzar essa outra parede. Fazendo isso, eu posso economizar serviço. Aqui, ó, vou pegar a parede inteira, ele cotou meio caminho andado para mim. Tá? Não é tudo. Por quê? Por exemplo, essa cota eu preciso continuar para o lado de cá. O que eu faria? Aperto ESC, seleciono aquela minha cota, adiciono novos pontos de referência e aí eu venho e saio cotando as novas coisas que eu preciso. Tá? Então, assim, essa ferramenta ela pode agilizar, mas ela não vai fazer todo o serviço por mim. Tá? Ela faz meio caminho, eu só completo o resto. Só que eu preciso configurar. Como que é? Venho aqui na ferramenta cota, seleciono parede inteira, entro em opções, eu quero que a abertura leve em consideração, mas eu quero que leve em consideração as larguras e as paredes que efetuam intersecção entre si. Tá? Se eu tirar, por exemplo, a abertura, ó, ele vai cotar os ambientes. Ó. Aí, para completar as cotas, você aperta ESC, seleciona a tua cota, e aqui você vai ter um botão, editar linhas de chamada. Aí você vai adicionar ou remover pontos novos. Por exemplo, vamos supor, nossa, eu não queria que cotasse aqui dentro. Aí eu clicava, ó, sempre ele vai ficar em azul onde que ele está pegando. Clicava aqui, ele tirou aqueles 15 centímetros. Ah, não, mas aqui eu quero que cota, porque eu quero só a área de rodo, o pessoal chama, né? Onde que eu consigo passar uma bucha. Ah, não, então dentro da parede eu não consigo, então eu vou pedir de novo ali. Mas eu quero cotar, por exemplo, o espaço desse vão aqui até essa parede. Tá? Clico aqui e clico em qualquer lugar vazio para ele finalizar. Vou ajustar o tamanho com aquela ferramenta dos 2 L's. Ó, ativei o L. Faço um recorte. Pode ser bem enxuto mesmo. Bem coladinho com o meu projeto. Aqui é pavimento superior, eu nem tenho calçado, então tá ótimo, tá show. Terminou, eu posso apagar a minha bordinha. Tá faltando as cotas aqui, né? Mas aí eu posso ir lá para o intervalo para finalizar. Beleza. Agora, pessoal, vai ser um momento que eu recomendo a gente, primeira vez, assistir, tá? E depois fazer. Um tempo, pausa aqui. Nós vamos criar as ferramentas de tabela. E eu vou fazer a ferramenta de
primeiro que eu vou fazer de todos vai ser a ferramenta de porta. Tá? Vou fazer o meu quadro de aberturas. Antes tem quadro de áreas, a gente pode começar acostumando com eles, não tem problema. Ó, no quadro de áreas, eu tenho aqui, selecione os campos, então vai ser uma ferramentinha que eu vou lá e vou falar. Eu quero que escolha nível, eu quero que escolha nome, eu quero que escolha perímetro, eu quero que escolha área, beleza. Depois eu vou entrar no momento, em uma outra classificação, onde que eu vou pedir que o nível tenha cabeçalho e rodapé com a opção contagens e totais. Beleza. Eu particularmente não gosto dessa parte. Tá? Eu não uso essa parte. Depois ele pede por nome, para seguir uma ordem alfabética. E ele pede para marcar a total geral e a opção contagens e totais. Eu vou fazer primeiro, depois eu cancelo isso e eu refaço essa parte do quadro de área para a gente fazer 2 vezes. Tá? Quadro de áreas é uma ferramenta tipo a das famílias, desculpa, das folhas. Tá? Eu entro aqui nas folhas, muitas vezes as pessoas, não, como é que eu volto para o projeto? Não, eu estou no projeto. Eu estou no projeto, só que eu estou em outro campo do projeto. Tá? Assim como a tabela de quantidades, que está bem aqui, ó, só que ela está minimizada, eu não tenho nada para entrar dentro dela, ela está desligada. Então eu vou vir aqui, vou vir em Vista. No Vista eu tenho esse campo aqui que é um campo de tabelas. Nesse campo de tabelas eu vou selecionar ele, onde que eu tenho diversos tipos de tabela. Isso aqui já começa a entrar na parte quantitativa e informações embutidas do Revit. Porque o Revit não é um programa onde que eu ganho uma modelagem de brinde, né? Tipo o McDonald's, peço sanduíche, ganho brinde. Não é isso. Aqui eu tenho mais informações, é como se fosse uma construção digital. Né? Então aqui eu tenho gráficos, levantamento de material, lista de folha, blocos de nota, lista de visa, tabelas e quantidades, e é tabelas e quantidades que nós vamos querer fazer essa seleção. Entrei no tabelas e quantidades. Aqui eu tenho vários tipos de tabelas e de elementos para poder especificar. Né? No caso, eu quero uma tabela de ambientes. Repare que eu tenho a diferença entre ambiente e ambientes. Isso aqui é uma péssima tradução do Revit, que perdura há muito tempo. Isso aqui basicamente é humanização, e esse aqui é o que eu quero realmente, que são os ambientes. Vou entrar aqui no ambientes. Poderia até mudar o nome da tabela aqui, ou mudo depois. E vou vir fazendo a seleção. Tá? Isso aqui vão ser os campos que está especificado lá. Eu tenho uma outra aba de filtro, não vou usar. Tenho outra aba que vai ser classificação, que é a parte do classificar, que eu vou classificar. Primeiro eu classifico por, não lembro qual, depois por nome, quero cabeçalho, rodapé. Eu quero itemizar os ambientes a cada instância, sim, eu quero, então eu nem marco. Depois eu tenho formatação, que eu tenho algumas coisas para fazer. Aparência é a estética dessa minha tabela. Tabela embutida, quando eu começo a mesclar as tabelas para fazer uma troca de quantitativo. Pego a metragem e multiplico pelo quantitativo e começo a fazer mesclas das tabelas, caso a gente não vai entrar nas tabelas embutidas. Estou no campus, nos campos. Né? Na minha apostila me pede para nível, nome, perímetro, volume e área. Vou seguir essa ordem. Tá? Então procuro aqui, ó, nível, nome, perímetro, volume e área. Se eu errei alguma ordem, eu posso colocar o objeto, por exemplo, aqui a área que está no final, eu posso colocar ela subindo. Ó. Subiu,
desceu. Problema algum, eu posso reajustar, ou eu coloquei um que eu não quero, eu posso tirar, colocar ele de novo, tá? Não tem problema algum. Isso aqui vão ser as ferramentas de ambiente, tem informações de projeto, autor, data, podia colocar outras coisas. Não é o que eu quero, então vou ficar quieto aqui no ambientes. Classificar e agrupar, ele pede, vou dar um OK aqui, não precisa dar OK, eu vou dar um OK só para mostrar como que está ficando. Pavimento térreo, pavimento térreo, pavimento térreo, pavimento superior, pavimento, blá, 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 pavimento superior, não colocado, pavimento, blá, 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 ambiente redundante. Tem um monte de erros que eu propositalmente coloquei para responder, para ter esse erro acontecendo. Beleza. Vou fazer os ajustes que eu preciso, vou continuar os ajustes da minha tabela. Vou vir aqui em filtro, ou qualquer outro, tanto faz, porque eu dei OK, então vou voltar naquele campo, classificar e agrupar. No classificar e agrupar, lá pede para classificar como nível. Essa parte eu até faço. Classificar por nível. O que vai fazer? Vai separar, não colocar pavimento térreo, pavimento superior, separou, cada um no seu quadrado. Depois ele pede para ter cabeçalho e rodapé com contagens e totais. Essa parte eu particularmente não gosto. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai somar por nível os ambientes. Eu não vejo muita lógica nisso. Saber que tem 5 ambientes, 4 ambientes, pode ser que você queira. Eu não vejo muita lógica nisso. Quantidade de ambiente não é uma coisa importante. Metragem quadrada é, quantidade de ambiente não. Então, mas fiz. Próximo, ele pede para classificar por nome. Para que isso? Para o nome dos ambientes seguir uma ordem alfabética. Ó, ambiente, ambiente, ambiente. Tipo, isso aqui seria A, então seria em cima. Quando eu dou OK, ele ajusta a ordem alfabética treco. Beleza. Isso aqui eu também concordo, que eu faria. Aqui, depois do nome, ele pede para total geral, para marcar a opção total geral e contagens e totais. Está lá no classificar, marca o total geral e contagens e totais. Esse aqui eu também não gosto muito, que é somar os ambientes do pavimento, dos pavimentos e falar, tem 15 ambientes. Eu não vejo muita lógica para que eu preciso dessa informação. Mas está aqui como que eu faço. Tá? Depois, ele pede para formatar. Essa parte aqui é importante para não ficar caótico aquela tabela. Volume e área, ele vai calcular totais. Vou lá. Formatação, eu tenho volume, vou fazer a marcação do calcular totais, e área, eu vou também fazer a calcular totais. Isso vai fazer com que ele some volume e some área. Meu volume está não calculado, porque a opçãozinha de ambiente está desmarcada. Vou corrigir isso agora. Vou voltar lá. Além disso, a formatação, ele pede para o nível ser um campo oculto. Para quê? Para não ficar, ó, eu tenho cabeçalho, pavimento térreo. Show, beleza. Isso aqui eu colocaria. Rodapé eu não usaria muito. Mas eu tenho já pavimento térreo, eu não preciso ficar repetindo pavimento térreo, 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 pavimento térreo. Eu não preciso, não tenho essa necessidade. Então, se eu vier aqui colocar o nível como campo oculto, ele vai simplificar, ele só vai deixar pavimento térreo no título. Então, ficou mais bacana. Eu, particularmente, trabalharia
Volume, eu não quero nem saber. Não importa. Área total, pode ser que seja interessante, mas não sei, eu preciso cogitar. Geralmente eu não coloco a área total, porque isso aqui não é a área total da construção, isso aqui é a área total útil, seria a área de rodo que a gente chama, é onde eu passo rodo, passo pano, que eu consigo lavar. A parte da parede ele não conta. Então isso aqui não é área, essa área é útil, não é a área da construção. Tá? Beleza. Nível eu colocaria. Classificar e agrupar, o nível eu não colocaria rodapé e nem o total geral, talvez eu não colocaria contagens totais. Tá? Colocaria, acho que é sim. Tem o total geral ali. Total geral eu não colocaria. Acho que assim é uma boa tabela para o uso cotidiano. Tá? Eu vou deletar essa tabela. Vou botar aqui, ó. E vou refazer com vocês com mais calma. Vou vir aqui em vista. E eu tenho aqui tabelas. Onde que eu quero tabelas e quantidades. Beleza. Marquei ela. Vou procurar a tabela de ambientes, plural. Posso até colocar aqui, ó, o nome, quadro de áreas. Ficar realmente bonitinho. Ah, mas eu não coloquei, eu fiz junto com você a primeira vez. Não tem problema, a gente pode mudar depois. Tá? Então aqui eu especifiquei ambientes, coloquei o nome. Se eu esqueci de colocar o nome, quando eu der OK aqui, ó, vou colocar daqui a pouquinho. Vou escolher, não lembro qual que era, nível, nome, perímetro, volume, área. Nível, nome, volume, perímetro e área. Vou adicionar um campo aqui que é departamento. Depois eu explico porque eu sei que eu vou colocar e depois eu vou tirar, tá? Mas eu vou adicionar esse campo departamento. Adicionei. Qualquer lugar. Departamento eu vou tirar depois, então não importa. Ok? No classificar e agrupar, eu quero classificar por nível. Eu vou fazer uma tabela mais prática, não vou infirular não. Pode só colocar cabeçalho. Quem quiser fazer o mais completo, pode. Mas eu vou simplificar. Depois por nome, para seguir a ordem alfabética. Aqui, se eu quisesse colocar um total geral, poderia. Vou simplificar, não vou colocar não. Em formatação, o nível eu vou colocar como campo oculto. E a área, só para não ficar tão longe da nossa tabela original, eu vou pedir para calcular os totais. Só a área está ótima. Quem quiser seguir a apostila, fica à vontade. E vou dar OK. Tá? Porque você ainda não colocou os ambientes. Tá? Vamos supor, não coloquei os ambientes ainda. Tem problema? Não, você já configurou a sua tabela. Quando você colocar os ambientes, ela vai vir aqui automaticamente. Tá? Então não preciso me preocupar com isso, criei minha tabela. Ah, inclusive se eu quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa tabela, vai funcionar no outro arquivo? Vai. Tá?
Então, eu tenho como configurar a tabela, conforme eu vou colocando ambientes, ela vai preenchendo. Então, não tem preocupação quanto a isso. Beleza. Aqui, ficou alguma dúvida? Tranquilo até agora. Eu tenho aqui alguns ambientes não colocado, ambiente redundante, não incluso. Né? Tem vários tipos de erro aqui que eu forcei a colocar. Quando eu encontrar esses não inclusos, não colocado, ambiente redundante ou coisa parecida, são ambientes que deram erro. Vamos supor que eu não sei aonde que eles estão. Embora eu possa clicar nele, existe a opção aqui ó, de realçar no modelo. Eu cliquei na linha, eu tenho realçar no modelo, ele vai me mostrar onde que ele está especificamente. Enquanto eu clicar em exibir, ele vai me mostrando vários ângulos daquele ambiente. Mas eu não preciso sair da minha tabela para deletar. Tá? Eu cliquei aqui no não incluso, nesse ambiente aqui, eu posso pedir para excluir a linha. Ó, tá, linha, excluir. Fazendo isso, ele está falando que vai excluir o ambiente, inclusive. Não é só a linha do... Então, posso dar OK. Ó, de novo, esse não colocado aqui. Ó, cliquei aqui. Vou excluir a linha. Ó, vou tirar o ambiente. Beleza. Cliquei aqui na linha. Excluir. Eu vou limpando. Ó, não incluso. Redundante. Até ficar só os que realmente estão sendo trabalhados. Tá? Volume de vocês está calculado ou está não calculado? Não calculado. Hã? Ó, está não calculado. Vou fazer a correção disso. Vou vir aqui em arquitetura. Nesse campo aqui, ambiente e área, na seta, essa incrível seta monstruosa de grande, bem contrastante, bem perceptível. Esse é o segundo maior botão que eu já vi no Revit. Tem outro menor ainda, mais escondido ainda. Eu tenho cálculo de áreas e volumes. Vou ativar, vou entrar nessa janela. E dentro desse quadro de áreas e volumes, eu posso calcular áreas e volume. Um é só área, que é mais rápido, o próprio Revit diz. O outro é área e volume. Quando eu ativo área e volume, ele automaticamente vai calcular, vai ativar essa opção de cálculo do volume. Tá? Então, onde que eu fui? A arquitetura, vim nessa seta ambiente e área, cálculo de área e volume, e eu vou tirar de somente área e vou entrar em áreas e volume. E eu dou OK. Ele faz a colocação. De novo, mesmo que você não tenha ambientes, quando você colocar automaticamente, ele já vai preencher. Se eu fiz essa configuração, ele já vai aceitar ela de uma maneira... já vai somar. Tá? Beleza. Esse aqui morreu, cálculo de área. Tá? Vou voltar depois nesse cálculo de área para preencher o departamento, não esqueci dele, porque eu preciso tirar o departamento. Tá? Depois eu vou falar sobre ele. Só para a gente não perder a fluidez das tabelas, vou criar a próxima tabela. Vou vir aqui, no mesmo lugar, vista, tabela e quantidades, só que tem uma diferença, eu vou ter que fazer uma tabela específica para as portas e uma tabela específica para as janelas. Tá? Então eu tenho o nosso quadro de aberturas, eu vou ter quadro de aberturas porta, quadro de aberturas janela. Tem os dois. Então aqui eu vou procurar portas. Outra tabela. Agora vai ser um quadro de aberturas. Pode.
Ou simplesmente vem aqui em vista e tabelas, porque não precisa fechar se não quiser. Tá? Tabelas e quantidades. Vou procurar portas. Aqui, ó. Portas. Posso ajustar o nome aqui, colocar quadro de aberturas, tracinho, portas. Fica até mais organizado se a gente parar para pensar. Tá? Aberturas. Vou dar OK. Né? Então aqui eu só escolhi portas, coloquei o nome, dei OK. Se eu esqueci de colocar o nome, eu posso colocar depois. Ô, meleca. Bate o dedo no... Aqui eu vou seguir uma parte parecida com a apostila. Né? Ó, quadro de aberturas. Selecione nível. Essa parte do ambiente seria... A Bel, quando fez essa apostila, ela queria mostrar bastante ferramentas. Eu não vejo muita praticidade nessa ferramenta em si. Tá? Do ambiente nome. Por quê? Essa porta, ela está no corredor ou está na sala? Ah, ela abre para a sala, então ela está na sala. Ok, e essa janela? Está no corredor ou está na sala? Ela não ela abre para onde? Né? Né? Então eu colocaria do corredor? Né? Então assim, eu acho que esse aqui não é muito condizente. Eu acho que é meio descartável. Essa opção aqui eu descartaria. Tá? Quanto no outro, na anterior, eu falei de preferência, aqui eu acho que causa mais confusão. Tá? Porque a porta, ela serve para separar ambientes. A janela também está no meio de ambientes. Então eu acho que essa opçãozinha aqui ela mais confunde. Eu mostro onde está, mas eu não vou usar. Tá? Aqui, ó. Seleciona os campos. Nível. Vem aqui. Cadê nível? Nível. Aí eu vou procurar do ambiente nome. Eu não vou encontrar de jeito nenhum. Cadê esse diabo? Cadê esse diabo? Procuro. Por quê? Está aqui em cima. Ó. Selecionar os campos. Eu estou dos campos das portas. Não é o campo das portas. Seria do ambiente. Aí eu procuraria do ambiente nome. Poderia colocar. Não vou colocar porque eu não vejo muito nexo em colocar essa tabela. Tá? Mas estou ensinando onde está. Teve uma vez que, não foi nem aqui, eu estava querendo pular isso aqui, aí alguém comentou, porque você não sabe. Aqui, eu não vejo praticidade. Aí eu mostro, só para ilustrar. Tá? Beleza, seguindo. Marca de tipo, modelo, largura. Vou procurar. Marca de tipo. Lembrar que tem diferença entre marca e marca de tipo. Modelo. Onde que eu vou colocar um texto, se ela é de abrir, de giro, basculante, madeira, alumínio, vidro. O que eu vou colocar, né? Esse aqui vai ser um texto. E o outro eu esqueci. Largura, altura e contador. Então tem altura. É largura antes, né? Largura, altura e contador, isso. Ó, errei ali. Largura, vou colocar largura para cima. Largura, altura e contagem. Mudar o nome, contagem. Isso aqui eu quero para baixo. Tá? Então eu vou ter nessa sequenciazinha. Vou no próximo campo. A parte do classificar e agrupar. Classificar e agrupar, vou separar por nível de cara. Igual na apostila manda. Ó. Classifique por nível, com cabeçalho e rodapé em contagens e totais.
Posso colocar cabeçalho e rodapé, contagens totais. Rodapé eu não colocaria, mas tudo bem. Depois por nome. Desculpa, marca de tipo. Depois por ambiente nome, que a gente tirou. Então, quem tem a apostila pode riscar. E depois por marca de tipo. Tá? Então, a gente pulou direto por marca de tipo. Ative a opção total geral em contagens e totais. Total geral, contagens e totais. Eu vou dar um OK aqui rapidinho, não precisa dar, só para vocês verem uma coisa que está acontecendo. Aqui eu tenho, ó, P2, eu tenho 1. P2, eu tenho 1. P2, eu tenho 1. P2, eu tenho 1. Isso aqui não é prático, seria melhor. P2, eu tenho 4. P1, eu tenho 7. Tipo, eu somar essas informações aqui para eu ter um número total. Então, para isso, eu vou desmarcar essa opção itemizar item a cada instância, igual a apostila manda aqui, ó. Desative a opção classificar item em cada instância. Então, eu desmarco a opção itemizar cada instância. Fazendo isso, olha lá, P2, eu tenho 2. Estou no pavimento superior. Deixa eu colocar algumas portas aqui só para ilustrar. Ó. Aqui, 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 aqui. Coloquei vários. Vou voltar para a minha tabela. Ele aumentou para 7. Então isso aqui ele é responsivo. No que eu mexo num, mexo no outro. Beleza. Vou ajustar. Geralmente a gente pega da menor porta para maior. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma porta de 80 centímetros. E é a largura primeiro. Né? Vou chamar essa porta aqui de P1. Vou renomear. O que eu renomeio aqui embaixo, ele renomeia lá em cima, caso tenha. Minha próxima porta é essa de 90. Vou renomear ela para P2. E eu tenho uma porta com uns números meio maluquete, que eu vou chamar ela de P3. Tá? P3 é aquela porta lá da entrada. Vou colocar as informações dessa P3, alguma coisa especificando. Ó, porta dupla de giro de alumínio e vidro. É a parte textual do modelo dela. A minha P1, porta de giro de madeira. Madeira. A minha P1 e a P2 é a mesma coisa, muda o tamanho. Então, eu posso até escolher, porque eu já digitei uma vez, a porta de giro de madeira. Então, eu não preciso nem digitar de novo. Essa parte aqui é onde eu vou colocar as informações da minha porta. Tá? Então, o modelo vai servir para isso. Ah, eu estava classificando, né? Pô, viajei. Vou para a formatação. Eu estava configurando e comecei a mexer nele, né? Formatação. Nível como campo oculto e contador para calcular totais. Então, nível, vou colocar como campo oculto. Não tem problema. Se você fechou essa janela, é só clicar em qualquer editar aqui, ó. É só você vir aqui, ó, tabela, e dar 2 cliques na tabela de quadro de aberturas. E eu falei, depois tem como a gente mudar o nome. Né? Mudar o nome seria aqui, ó. Eu clico aqui em cima, quadro de aberturas, porta. O outro lá, né? Quadro de áreas. Poderia vir aqui, quadro de áreas
sei lá, qualquer coisa, né? Não consigo imaginar outro nome, quadro de áreas mesmo. Tá? Vou voltar para a porta. Ó, formatação, nível é campo oculto. E contagens e totais, eu quero calcular os totais. Ele vai tirar o pavimento e vai fazer o cálculo de quantas portas tem. Não vejo muito sentido, porque começa a misturar P1 com P2, com P3. Então eu também não colocaria. Aí você vai renomear. Ó, marca de tipo, você olha qual que é a mais fina da largura, você vai clicar aqui na marca de tipo e você vai colocar P1. Aí você olha a segunda mais fina, P2. A terceira, P3, P4, P5, e você vai colocando as diversas portas que você vai ter. Até você preencher toda a sequência. Geralmente a gente pega P1 é a mais fina, a P30 é a mais larga. Tá? Você vai renomeando. Isso aqui não é uma regra, mas é uma boa prática. Eu, nessa parte do classificar e agrupar, eu não colocaria rodapé. E eu nem colocaria o total geral. Para mim, isso aqui é uma tabela bacana. Aí eu tiraria o rodapé e tiraria o total geral. Se quiser fazer assim, pode também. Beleza. As janelas. Agora. Vai ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, depois de altura, nesse espaço aqui, a gente vai ter a altura do peitoril. Tá? É a única diferença que vai ter entre porta e janela. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Terminou, a gente encerra por hoje. Vou fazer chamada.